Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 29 de agosto de 2017. Amados, o Senhor me deu alguns sonhos sobre os últimos dias e sobre o arrebatamento. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos como forma de alerta para nós estarmos nos despertando para a vinda do Senhor. Então, amados, o primeiro sonho foi assim. Inclusive, cheguei já a compartilhar com alguns irmãos. E na medida que eu for contando, eu vou estar explicando algumas coisas para ficar mais claro para os irmãos, tá? Eu estava com a minha família e alguns irmãos da igreja na beira do mar. O lugar da praia onde nós estávamos tinha como se fosse um piscinão de água doce. Era praia, mas era água doce naquele pedacinho. E nós estávamos nadando. Era um dia de sol, um dia normal. Tava até praticando alguns mergulhos junto com os irmãos. Aqui só fazendo um parênteses antes de continuar o sonho. A água doce, amados, geralmente representa a palavra de Deus, tá? E a água salgada, a água do mar, é o mundo. Porque no Apocalipse tem uma passagem que está escrito que o mar eram povos, línguas e nações. Então, o mar geralmente representa o mundo. Nós estávamos no mundo, mas estávamos ali separados naquela água que não era contaminada. Porque a água doce ela é feita para beber, para saciar a sede, a água salgada não. Então, dando continuidade. Nós estávamos ali e tínhamos um barco, que era um lugar onde a gente se abrigava. Aquele barco também era um tipo de submarino. E nós estávamos ali naquele barco quando, de repente, amados, o céu se escureceu, o sol se pôs. E ficou um ar sombrio, sabe? De repente começou a ventar muito, vinha aquele vento frio e as coisas começaram a ficar muito esquisitas. Aí, amados, eu olhei para o horizonte, o sol estava quase terminando de se pôr, ainda tinha um traço de luz ali lá no horizonte, mas isso tudo aconteceu muito de uma hora para outra, foi muito rápido. E eu vi no horizonte uma grande onda vindo. Ela estava longe ainda, mas ela estava vindo. Era um tsunami super mega gigantesco, devia ter tamanho de muitos e muitos prédios. Por trás dele estava o sol que estava se pondo, ele ainda tinha alguns raios de luz e ele meio que iluminava por dentro da onda, de forma que eu conseguia ver através dela, dentro dela, melhor dizendo, e dentro daquela onda, amados, havia uma grande quantidade de animais. Todo tipo de animais esquisitos, sabe? Com várias cabeças. Acho que todos os animais ali que descreve no livro de Apocalipse e também no livro de Daniel, sabe? Esses animais assim. Eram muitos animais misturados com a água, mas o que mais me chamou a atenção foi o dragão. Havia um grande dragão vermelho e ele ocupava a altura da onda inteira. Ele era o maior de todos os animais. Os pés dele estavam na base da onda, ou por baixo do mar, não sei, e a cabeça saía por cima. E quando eu vi aquilo, eu me desesperei. E eu pensei, nossa, essa grande onda, ela vai cobrir toda a cidade, toda a orla, e sabe até lá que mais, né? Pode ser até que invada boa parte do continente, porque era muito grande mesmo, amados. É um tipo de coisa que nunca se viu na história do mundo, né? A palavra do Senhor fala, né? Tem uma passagem que Jesus fala que os homens desmaiam de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Agora, amados, vocês pensam que todo tipo de coisa já aconteceu no mundo. Tsunami não é uma novidade, né? Já aconteceu antes. Tornados, furacões, vulcões, todas essas coisas já aconteceram, inclusive já destruíram muitas cidades. Mas quando Jesus fala de coisas terríveis, que nunca houve, nem nunca haverá, tem uma passagem que ele fala isso, que nunca houve, nem haverá em toda a história da humanidade. Então, não pode ser uma coisa que já aconteceu antes, vai ser uma coisa muito pior do que tudo que a gente já ouviu ou já ouviu falar.
Então, quando eu vi aquilo, eu me desesperei e eu comecei a chamar as pessoas para entrar no barco. Aqui só fazendo um parênteses, amado, antes de continuar, tá? O barco, ele era um tipo de um submarino. E eu pensei, a gente afunda lá no fundão, né? Porque lá embaixo, as ondas, a água, ela é calma. E a gente vai ficar livre. Só que a gente fica, geralmente, como eu já expliquei para os irmãos, todo tipo de transporte, principalmente transporte coletivo, normalmente representa o arrebatamento. Geralmente o Senhor usa a figura do avião, mas dessa vez ele usou a figura do submarino e eu achei isso um pouco estranho, inicialmente, porque o submarino não é um transporte que sobe, certo? E eu achei isso um pouco estranho, fiquei um pouco na dúvida. Perguntei inclusive para o senhor, porque eu fiquei pensando, talvez não seja arrebatamento, talvez seja só um tipo de proteção, de guarda, né? Mas eu pedi confirmação para o senhor se seria o arrebatamento mesmo, a figura do submarino, e ele me deu uma visão que eu via uma moça com um vaso na mão, né? A figura das virgens lá, um vaso de azeite, e ela pegava aquele vaso muito às pressas e corria em direção a uma porta aberta, da onde emanava muita luz. E ela tinha uma pressa muito grande de entrar, porque eu entendi que a porta logo se fecharia. Aí eu continuei questionando o senhor sobre isso. Falei, mas senhor, por que a figura do submarino? E na hora me veio na mente uma passagem que está lá em Salmos, que todo mundo conhece, aquela passagem clássica, né? Que fala, faz-me deitar em verdes pastos e leva-me a águas mais tranquilas. Águas tranquilas. Então, eu entendi que o senhor usou a figura do submarino para estar representando as águas tranquilas, porque o fundo do mar é um lugar onde as águas são calmas. Então, quando está acontecendo um turbilhão, um tsunami na superfície, lá no fundo é calmo. Então, amados, é apenas uma figura, tá? Deus fala por parábolas, ele usa figuras para ajudar a se expressar, a representar o que ele está querendo dizer. E aqui nesse contexto ele estava querendo dar ênfase à questão das águas tranquilas, porque será um livramento que nós vamos receber quando as tribulações começarem a acontecer, que a coisa começar a ficar grave mesmo. O Senhor irá nos arrebatar para estar nos libertando desse tormento e irá nos levar a águas tranquilas, certo? Porém, nós iremos testemunhar o início desse processo. Então, amados, quando eu avistei aquela onda gigante, eu comecei a clamar para as pessoas estarem entrando no barco. E eu comecei pelos meus familiares mais próximos, né? Meus pais, meus irmãos, meu esposo, minhas filhas. E eles entraram rapidamente no barco, na verdade acho que eles já estavam até dentro. E eu continuei chamando pessoas próximas, parentes, irmãos e amigos. A maioria entrou, mas muitos deles entendiam até o que eu queria dizer, mas eles não compreendiam a urgência do meu clamor. Eles não estavam vendo a onda que eu estava vendo, não sei porquê. E eles falavam, tá bom, a gente vai, mas daqui a pouco. Tinha até um rapaz que eu chamei e falei, venha, entre, para você se livrar do perigo. E ele falou, tá bom, eu vou. Só que ele deu meia volta e começou a ir na direção contrária. Eu falei, o que você tá fazendo? Ele falou, não, eu vou tomar banho primeiro. Eu falei pra ele assim, você não tá entendendo que não tem mais tempo. Se você for embora, quando você voltar, o submarino não vai estar mais aqui, você vai morrer. Ele acabou concordando comigo e acabou entrando. E muitos tinham às vezes medo de estar pulando do pier para dentro do submarino. E acabavam não vindo por causa dessa insegurança. E eu não conseguia entender, amados, porque qualquer tipo de empecilho que houvesse ali era muito pequeno perto do que estava acontecendo ali, da onda que vinha, né? Quando a gente está em perigo, a gente topa qualquer coisa, né? Imagina que você
está sendo perseguido por um tigre e você vê uma árvore, você não presta atenção se aquela árvore tem espinhos, se é difícil de subir, e em 2 segundos você já está lá em cima, você não sabe nem como é que você chegou lá. Mas a pessoa que não tem consciência do perigo, ela fica olhando para coisas que não são importantes, né? Você fala, eu vou me ralar todo subindo nessa árvore, não quero subir. Mas as consequências de não subir nela é muito pior. Então, quando você está em perigo, você não se importa com coisinhas tão insignificantes quanto um ralado, certo? Então, o que acontecia é que as pessoas estavam olhando para esses detalhezinhos e não estavam prestando atenção no todo. Mas, com muita insistência, eu consegui que a maioria entrasse. Mas teve uns que não entraram, né? Infelizmente, teve alguns que, inclusive, me xingaram e me humilharam e não quiseram entrar. Eu chamei, inclusive, pessoas que não eram amigos nem parentes, eram estranhos, pessoas que eu nunca vi. Comecei a chamar, quando eu já tinha chamado todos, eu comecei a chamar os estranhos também. E muitos estranhos entraram também, pessoas que eu nunca tinha visto. Mas o importante era estar salvando o maior número de pessoas possível. Uma hora eu olhei pra dentro e vi que estava ficando apertado lá dentro, de tanta gente que tinha entrado, graças a Deus. E aí, irmãos, chegou um determinado momento em que não havia mais tempo. As pessoas já não queriam mais entrar, já não conseguia mais encontrar pessoas que aceitassem entrar. E já era muito perigoso. Então nós fechamos, eu não lembro quem foi que fechou, mas alguém fechou a escotilha. E o submarino afundou. E acabou esse meu sonho. Então, amados, é importante a gente ter entendimento de que o arrebatamento, ele está mais próximo do que a gente imagina. E se não for o arrebatamento, será a tribulação. Então, de qualquer maneira, amados, é uma urgência. Eu percebo muito isso ao meu derredor. A gente conversa muito com irmãos e parentes, pessoas próximas, sobre a iminência da volta do Senhor e tudo que está para acontecer. As pessoas até concordam que Jesus está voltando, mas elas não entendem a urgência disso. Elas não entendem que é algo para agora e não para o futuro próximo, o futuro distante. Você vê que as pessoas falam, sim, as coisas estão complicadas, a degradação da moral é muito grande, Jesus está realmente voltando, etc. Mas em termos práticos, você não vê a pessoa tomando atitudes de quem crê que Jesus está voltando agora. Você vê que as pessoas estão fazendo planos a longo prazo e gastando muita energia com coisas totalmente desnecessárias que não vai se aproveitar para nada se Jesus voltar agora. Quando eu digo Jesus voltar agora, eu não tenho como ter certeza o quão agora isso é, né? Mas uma coisa que eu tenho certeza é de que não passará dessa geração e que dificilmente vai perdurar por muitos anos essa espera. Então, amados, eu tive um segundo sonho depois disso, que diz respeito à mesma coisa. E esse sonho foi assim: eu tava numa cidade de interior, com meu esposo, minha filha mais velha. A minha mais nova não tava, mas o Senhor já me explicou que nesses sonhos que dizem respeito à proximidade do arrebatamento, geralmente ela não está porque ela é muito bebê ainda, ela tem 1 ano e pouquinho, e ela não tem necessidade de estar se preparando, né? Porque o bebê não tem consciência. A minha filha mais velha já tem um pouco mais de consciência, ela já se prepara, prega o evangelho e tudo mais. Então, eu estava com eles ali e estávamos numa tipo de uma casa, assim, de uma chácara, né? E tinha uma casa que tinha uma parte externa e uma parte interna, uma porta de vidro. E ali na parte de fora tava acontecendo tipo um churrasco, alguma coisa assim. Tinham várias pessoas que eu nunca vi. Tinha inclusive um deles era um pastor que eu também nunca vi. E minha filha estava ali fora e eu estava na parte de dentro com meu marido. Assim, em todo quanto é lugar onde a gente ia,
nós éramos seguidos por um ser que se assemelhava muito a um tipo de um mendigo. Parecia ser um mendigo maltrapilho, com roupas esfarrapadas. E eu achei isso muito esquisito. Mas aí nós estávamos ali naquele lugar e eu vi aquele mesmo mendigo. E eu achei aquilo muito estranho e fiquei um pouco cismada e eu resolvi pesquisar na internet, no meu celular, no smartphone, o que poderia ser aquele ser, aquela pessoa que eu achei que era uma pessoa. Só que quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que não era um ser humano. Não sei como, de que maneira que eu poderia descobrir isso, mas talvez por estar compartilhando e buscando vídeos, né, que falam sobre a volta de Jesus, essas coisas que a gente faz mesmo. Eu descobri que aquele ser ali era um ser espiritual, não era uma pessoa física. Ele tinha, na verdade, uma aparência de parecer um morto-vivo, sabe? Tipo uma múmia, assim. E estava escrito lá que aquilo dali era um devorador de carne humana. Olha só que coisa horrorosa, né, amados? Também conhecido como um tipo de um predador. E eu fiquei horrorizada porque eu percebi que aquele ser, ele não era tão inofensivo quanto parecia. Ele estava só esperando um momento para matar todas as pessoas que estavam ali. E ele era um devorador. Então, amados, eu percebi que aquilo dali era mais sério do que eu imaginava que era e que todos ali corriam perigo. Então, aqui só fazendo um parênteses antes de continuar para que vocês possam ir compreendendo o sonho. Eu entendi depois, analisando o sonho todo, ainda conversando com a minha mãe, que esse ser, ele representa a tribulação que está vindo. Provavelmente deve ser alguma entidade também que está ligada a essa perseguição toda que está para vir. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas será terrível, será um grande massacre que vai acontecer, né, amados? Então, e eu sabia também que aquele ser ali, existiam outros iguais àquele, só que não naquela cidade onde nós estávamos, deviam ser em outras cidades, né? Então, cada uma tinha o seu, vamos assim dizer. Então, eu me desesperei e eu pensei, eu preciso sair daqui. E eu abri a porta de vidro e fui discretamente até a minha filha, peguei ela pelo braço, agarrei ela, entrei, mas tudo isso sem causar alvoroço, sem chamar muita atenção, para não despertar aquela criatura. Eu corri para dentro da casa e junto com meu esposo nós saímos pelo fundo e nós corremos por várias ruas e vielas em direção ao lugar onde a minha família estaria hospedada. Eu fiquei assim com uma dor no coração de não ter alertado as pessoas que estavam ali, inclusive um pastor que estava ali e tudo mais, mas eu não poderia ter chamado muita atenção, porque eu teria posto em risco a minha filha também. Então eu corri com ela nos braços por várias ruas e vielas e comecei a chegar num bairro que era um bairro muito, muito chique, tinham muitas mansões lindíssimas. Eu cheguei em uma que era maravilhosa, uma mansão linda, meio estilo renascentista, assim, e aquela mansão era onde a minha família vivia. E quando eu cheguei ali, eu descobri, amados, que eu não tinha só 3 irmãos, que eu tenho 3 irmãos na carne, mas no sonho eu tinha dezenas de irmãos. Então eu acredito que esses irmãos representem os irmãos em Cristo, né? Que são vocês, somos nós. Quando eu cheguei ali, eu comecei a gritar de desespero, falando, gente, o devorador está chegando. E eu vi na garagem que tinha muitos carros grandes, e eu vi uma van muito grande. E eu corri para aquela van, abri a porta e comecei a chamar que as pessoas entrassem na van, para que a gente pudesse sair dali. E assim aconteceu exatamente como no sonho anterior, que falava do submarino, né? E eu comecei a chamar as pessoas para entrarem na van. E aconteceu a mesma coisa que o sonho anterior. As pessoas, elas entendiam que eu estava falando uma coisa importante, mas não entendiam a urgência e a seriedade, a gravidade daquilo. Eles não tinham visto o que eu tinha visto, e não tinham percebido que aquilo era realmente uma coisa urgente, né? E na minha cabeça eu já estava pensando que aquele
devorador já devia ter destruído todos que estavam naquele lugar onde eu estava, e que ele estaria vindo na direção onde eu estava para estar devorando e destruindo a todos. Então não havia tempo para ficar se distraindo. E eu falava para as pessoas: entrem na van, porque o devorador está vindo. E coloquei minha filha e os meus parentes próximos dentro, que entraram rapidamente, mas muitos estavam dispersos, estavam dormindo. Então eles vinham, às vezes eles entravam e depois saíam, ou então falavam que iam buscar alguma coisa na casa que não era importante. E foi muito difícil, sabe, amados? Foi uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra conseguir colocar os irmãos dentro da van. Vocês não fazem ideia da guerra emocional e espiritual que foi aquilo. Porque eu não queria partir e deixar eles para trás, né? Até porque a vida da minha filha ali estava em jogo. E vocês que são pais e são mães sabem o quanto é precioso os nossos filhos. Então eu não queria pôr em risco a vida da minha filha, mas ao mesmo tempo não conseguia cogitar a ideia de deixar alguém para trás. Então eu queria que todos entrassem, e foi uma verdadeira guerra ali emocional. Mas com muito custo eu consegui que, eu não sei dizer se todos ou a maioria deles entraram. Acredito que não devem ter sido todos não, mas pelo menos a maioria entrou. E nós fechamos a porta foi fechada e aquele carro saiu em disparada por muitas e muitas ruas. Nós passamos por um grande portal. Aquele portal tinha vários símbolos místicos, eu não sei repetir, sabe? De maçonaria, símbolos assim, pesados mesmo. E quando nós passamos por aqueles símbolos, eu pensei, nós saímos da área, né? Da área de perigo. E começamos a ir em direção a uma estrada. E eu lembro que o meu anseio era chegar na minha casa, a casa que é minha mesmo, que eu tenho. Mas eu acredito que o anseio de chegar na casa represente o nosso desejo de ir para nossa casa espiritual, para nossa casa celestial, porque esse é o nosso verdadeiro lar. E a casa da gente é um lugar de segurança, certo? Quando a gente está em perigo, que a gente se vê em algum perigo, a primeira coisa que a gente pensa é correr para dentro de casa. Então, dentro da casa da gente é o lugar onde estamos seguros. E esse era o meu anseio, correr para um lugar de segurança. E foi aí que o meu sonho acabou. Então, amados, a interpretação, para mim, ela ficou bastante clara, né? Nós estamos visualizando o devorador, que é o destruidor que está vindo sobre o mundo, uma grande destruição que está vindo sobre o mundo. Não que Deus tenha prazer nisso, não. Tanto que Ele quer nos guardar, Ele quer nos livrar, mas tem coisas que são inevitáveis, né? O homem colhe aquilo que ele planta. Então, tá para acontecer. E nós temos que estar despertos, melhor dizendo. E a igreja, ela está visualizando, ela vai visualizar a tribulação que está vindo, né? Assim como eu vi o tsunami, nós estamos vendo o que está para acontecer, nós chegaremos a ver, mas nós não seremos tocados. Glória a Deus, né, amados? Amados, muitas pessoas estão tão dispersas, elas não têm assim a consciência de que o Senhor está mesmo voltando. E muitos às vezes me falam: ai, Thalita, tem muita obra para ser feita, ainda tem muitos para se salvar, etc, etc. Muitos se apegam àquela palavra que fala que ninguém sabe nem o dia e a hora, e usam essa palavra como um argumento para não estar se informando, correndo atrás ou se preparando. Então eles falam: não tem como saber mesmo, então vamos viver a nossa vida. Só que não foi isso que Jesus disse, sabe? O Senhor disse que seria como as dores de parto daquela que está grávida. E, amados, eu posso dizer por experiência própria, porque eu já tive 2 partos naturais, que a mãe, ela não é pega desprevenida. E ela, de forma alguma, é surpreendida com a chegada do seu filho, porque ela não sabe o dia e a hora especificamente, né? Às vezes o bebê pode nascer antes da meia-noite, pode nascer depois da meia-noite. Então a gente não tem como saber exatamente o dia e a hora. Mas isso não é exatamente importante, sabe, amados? Porque você está vivendo ali os sinais.
E os sinais eles vão se tornando cada vez mais óbvios e mais intensos na medida que vai chegando a hora. E quando chega a hora, ninguém é pego de surpresa. Então, amados, só se você não estiver grávida para você não sentir, para você não saber. Então, tem aqueles que não estão gestando a Cristo, né? Não estão se preparando para esse momento, então eles realmente não percebem. E fica de alerta, amados, não vamos ficar desapercebidos. Falando de sonhos, eu tive um sonho esses dias também, como eu estava dizendo para os irmãos, muitos falam, né, que a obra ainda tem muita coisa para muitas pessoas para se salvar e tal, mas o Senhor disse que aqueles dias, se eles não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam, porque está chegando um momento em que a coisa está realmente crítica. Eu sonhei que eu tinha um grande aquário na minha casa, e aquário geralmente representa a igreja de uma forma geral, né? Porque tem a água é a palavra, e os peixes são as almas. Eu tinha um grande aquário, e esse aquário, ele era cheio de cardumes de peixes multicoloridos, a coisa mais linda, assim. Tinha uma água transparente e parecia tudo perfeito naquele aquário. E eu, olhando de longe, parecia tudo ok, mas eu percebi uma coisa um pouco estranha. Eu não conseguia ver os cardumes se movimentando. Então, quando eu cheguei bem perto, eu percebi, amados, algo assustador. Todos não, a maioria dos peixes estavam mortos. Aqueles cardumes coloridos, eles estavam parados porque os peixes estavam mortos. Olhando de perto, parecia assim que eles estavam dormindo, sabe? Que eles estavam com os olhinhos fechados, os peixinhos. Mas eu sabia que eles estavam mortos e tinham apenas alguns deles vivos, circulando. E eu olhava e eu não conseguia entender como que aqueles peixes tinham morrido tudo de uma vez. Tinha acontecido assim uma grande chacina ali, porque todos morreram de uma vez só. E a única explicação que eu tinha é que devia ter algum tipo de veneno na água. A água devia estar envenenada para ter matado todos os peixes de uma vez só. E a água, amados, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos últimos dias ela está muito contaminada com doutrinas de demônios, como eu já falei para vocês. Mas também está escrito, amados, que se nós bebêssemos alguma coisa mortífera, nada não nos faria mal. Então, aqueles que são verdadeiros de Cristo mesmo, eles não são contaminados, por isso que tinham alguns peixes vivos. E eu pensei, preciso tirar esses peixes daqui, esses peixes mortos, porque eles vão acabar matando os vivos, né? Vão acabar contaminando mais a água ainda e vão matar os vivos. Então, amados, está chegando a hora de ser feita a separação, né? Está chegando a hora de ser feita a colheita. E se o Senhor não voltar, se a tribulação não começar e o Senhor não voltar, nenhuma alma será salva, nenhuma pessoa, nenhum cristão será salvo, porque a gente está correndo risco também. Então, o Senhor ele precisa arrebatar a sua igreja. Algumas pessoas me falam, mas nós estamos aguardando isso há muitas gerações, né? Quando meu bisavô pregava falando que Jesus estava voltando, isso não aconteceu, e a gente acredita nisso e depois acaba se decepcionando. Escutei isso semana passada mesmo. Quem é que nunca sofreu uma decepção, né, amados? Eu também já me decepcionei esperando a volta de Jesus e não aconteceu. Mas isso não é argumento para a gente ficar desapercebido e para a gente deixar para lá, porque uma hora vai acontecer, certo? E a diferença de agora para o passado é que no passado ainda existia muita fartura na colheita, né? Nós tínhamos muita coisa, muitos peixes para pescar, ainda tinha muita coisa ainda para fazer. Não que o Senhor não vá fazer muita coisa daqui para o fim, Ele ainda pretende salvar muitas almas, mas não através da graça, não dessa maneira. Então, amados, a diferença é que agora nós estamos vivendo uma escassez, a palavra de Deus está muito contaminada, está tudo muito envenenado, então é necessário que o Senhor volte, sem mencionar a questão que nunca aconteceu em toda a história, que são sonhos e visões de milhares e milhares de pessoas sobre o mesmo assunto. Isso é algo que não acontecia com os nossos avós, nossos bisavós. Nunca houve uma proliferação tão grande de profecias sobre o mesmo assunto, incluindo crianças e tudo.
Então, amados, é só não ver quem não quer. E é isso, amados. Espero que isso sirva de despertamento para todos nós. A paz do Senhor Jesus.